O crescimento da tua sobrancelha pode estar sendo bloqueado, não pela falta de produto, mas pelo uso excessivo deles. E o pior é que tem óleo que você acha que está ajudando, mas pode estar prejudicando ainda mais e causando até a queda das tuas sobrancelhas. Hoje eu vou te mostrar que tem óleos que realmente fazem a diferença no crescimento das sobrancelhas e também o jeito certo de aplicar eles, porque não é só passar e esperar crescer. Tem o jeito certo de aplicar, o melhor horário, as melhores combinações, proporção, e isso ninguém te explica, né? Muita gente usa óleo na sobrancelha e o mais comum deles é o óleo de rícino. Eu já perdi a conta de quantas vezes chegou cliente, sentou na minha cadeira e comentou que usava óleo de rícino e me perguntou se era bom, se fazia bem para a sobrancelha e se realmente funcionava. O que muitas vezes a gente não se atenta é de saber qual é a forma de aplicar esse produto, qual é a quantidade que se deve aplicar, como que eu faço a remoção do residual desse produto depois, porque sim, o óleo é muito bom para a sobrancelha, nós temos vários óleos, hoje eu vou falar de alguns aqui para vocês, mas existe a forma correta de aplicar. Já chegou também pessoas com alergia, por quê? Porque aplicam o óleo diretamente na pele. E não, gente, existem óleos essenciais que não podem ser aplicados diretamente na pele. Tem a questão da qualidade, procedência, se esse óleo é de uma procedência garantida, se é um óleo realmente bom, se ele não tem muitas misturas nesse óleo. Os óleos essenciais, eles não podem ser aplicados diretamente na pele, então muitas vezes as pessoas já compram esse óleo misturado, mas ele vem com muitas outras coisas e no decorrer desse vídeo vocês vão entender. Mas antes da gente continuar, se você está chegando por aqui a primeira vez, muito prazer, eu me chamo Tábula Davis, eu sou especialista em sobrancelhas com ênfase visagista e aqui nesse canal a gente fala tudo sobre beleza, universo de belezas, dicas de produtos, como cuidar das sobrancelhas, da pele, tendências que estão aí no mercado, produtos inovadores, tudo que tiver nesse universo de beleza, de visagismo e de beleza com expressão, de beleza personalizada, você vai encontrar aqui. Então, se você gosta desse assunto, se você é profissional de beleza ou só entusiasta, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação e não ficar de fora dos nossos vídeos. Mas vamos continuar falando dos nossos óleos aqui, que óleo é muito mais do que vocês imaginam. A gente tem óleos vegetais no mercado e óleos essenciais. E aí já existe uma diferença para vocês prestarem atenção. O óleo vegetal, como o próprio nome diz, ele é sim de origem vegetal. Os óleos vegetais mais comuns são os que são utilizados na culinária, na cozinha. Óleo de soja, óleo de canola, a gente tem os azeites, né? Azeite de oliva, e existe uma diferença também entre óleo e azeite, que não vem ao caso aqui agora. Mas a gente tem aí o óleo de girassol também, que é muito utilizado na pele, muitas pessoas utilizam em alguns tratamentos medicinais e afins. Um dos mais populares é o Dersane, que já vem até com um girassol desenhado na embalagem, que é muito utilizado para eczemas, queimaduras, alguns acamados utilizam nas costas também para prevenir a formação de casquinhas e afins. Enfim, esse é um tipo de óleo. Aí a gente tem os óleos vegetais, que são óleo de coco, a gente tem o óleo de jojoba, que é classificado como um óleo vegetal, que muitas vezes são utilizados como óleos carreadores. O carreador é um óleo que vai servir para diluir óleos essenciais. Os óleos essenciais, esses já são totalmente diferentes dos carreadores. A grande maioria dos óleos essenciais não podem ser aplicados diretamente na pele, com exceção do óleo de lavanda, que até tem toda a sua história de descoberta, como que ele surgiu, o óleo de lavanda, já sendo aplicado diretamente na pele. Mas o restante você vai precisar diluir esse óleo para aí sim em seguida você poder fazer o uso dele. Então não é somente usar o óleo na sobrancelha, você precisa usar ele da forma correta, aplicar ele na mistura adequada e se você for fazer a combinação de mais de um óleo, que esses óleos sejam compatíveis e que um não anule o resultado do outro, que os ativos
as indicações de um sejam complementares às indicações do outro. Pode parecer simples, mas é algo que pode mudar totalmente o resultado que você vai ter nas suas sobrancelhas utilizando esses produtos. Eu separei aqui para falar para vocês sobre 4 óleos. 3 óleos essenciais, óleos que precisam de carreador. O óleo de rícino, porque é um dos mais populares e mais comentados quando a gente fala em crescimento de sobrancelhas com o uso de óleos. E o óleo de jojoba, que é um óleo vegetal. Ele pode ser usado como carreador, mas ele também tem as suas funções aqui, se utilizado somente ele. E eu vou explicar cada um deles para que vocês consigam entender. E esses 4, 5 óleos que eu vou falar aqui para vocês, eles podem ser utilizados combinados entre eles para que você tenha um resultado mais completo aí na sua sobrancelha. O óleo de rícino, ele é o mais popular, é o mais famoso e não é à toa. É rico em ácidos graxos, ajuda a nutrir e fortalecer os pelinhos da sobrancelha. Só que ele sozinho não faz milagre. Ele trata o fio, não estimula o crescimento. O que vai estimular o crescimento, no caso do uso do óleo de rícino, são outros fatores que você vai fazer aí na sua sobrancelha e vai juntar com esse efeito dele, com esse efeito de nutrir e de estimular o fio, e aí sim você vai ter uma melhora. Mas não é somente o óleo de rícino, é o conjunto que gira em torno dele. O segundo óleo é o óleo de alecrim. E aqui, quando a gente fala em crescimento, estímulo de crescimento de pelo, a gente já tem um pouco mais de propriedades no óleo de alecrim. Isso por quê? Porque o óleo de alecrim, ele estimula a microcirculação local. E quando a gente tem essa microcirculação estimulada, a gente tem um fortalecimento do bulbo, um fortalecimento da raiz do pelo. Mas ele não faz nascer pelo do nada. Ele potencializa aquele pelo que já existe. Então, se você tem aquele pelo fininho, fraquinho ali na região, que está precisando de um estímulo, o óleo de alecrim vai te ajudar nisso. Porque essa microcirculação, quando a gente ativa a circulação, deixa esse ruborzinho ali, o sangue circulando mais rápido, ele vai levar mais nutrientes para a raiz do pelo, vai levar mais nutrientes para o bulbo do pelo, o que vai fazer com que esse pelo cresça melhor, que ele ganhe mais peso, que se torne um pelo um pouco mais viscoso, mais grossinho, que ele tenha mais densidade esse pelo, deixando de ser aquele pelinho fininho, ralinho que estava ali. Então o óleo de alecrim, ele é muito bom por esse motivo, por estimular a circulação ali na região e, em consequência, melhorar a irrigação da raiz do pelo, fazendo com que o pelo seja fortalecido. Além de fazer o fortalecimento do pelo através dessa microcirculação que acontece ali, ele também vai fortalecer a raiz para que esse pelo não caia com tanta facilidade, para que essa queda diminua. E outro ponto do óleo de alecrim é que ele é um óleo antibactericida. Então, se é uma pele acneica, que tem ali a presença da bactéria da acne, se é uma cliente que se expõe muito a lugares que possa ter algum tipo de bactéria ali, que possa se alojar ali na sobrancelha dela, uma pele muito oleosa, alguém que usa muita maquiagem, limpar bem a região e aplicar o óleo de alecrim vai ajudar nesse sentido também, para tratar o couro cabeludo dessa sobrancelha. E, em consequência, o pelo vai crescer muito melhor, muito mais saudável, mais forte e mais resistente. O nosso terceiro olhinho é o óleo de lavanda. E esse eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada pelo óleo de lavanda. O óleo de lavanda, ele foi descoberto pela primeira vez de um acidente, digamos assim. Em campos de lavanda, onde se era extraído a essência da lavanda para uso em produtos de limpeza, perfumaria, que inicialmente ela era usada muito mais, diz o mito, a história, fato ou boato não sabemos, que aconteceu um acidente de um profissional que trabalhava nesse ambiente, nesse espaço, queimou o braço. E quando ele queimou o braço, no desespero ali, sentindo ardência, dor, a primeira reação dele foi correr e colocar dentro de um desses tonéis, desses barris em que eles colocavam a lavanda para fazer o processo de extração. E colocou o braço para dentro desse material.
E a partir do momento que ele colocou, ele já sentiu o alívio da queimadura ali da região e teve também uma cicatrização muito melhor, uma cicatriz que não ficou aquela cicatriz feia, muito mais rápido para cicatrizar, foi muito mais tranquilo essa cicatrização. E a partir disso, começaram-se a fazer mais estudos mais aprofundados sobre o óleo de lavanda e suas propriedades, tanto que muitos profissionais especialistas em óleos, que são estudiosos, que se aprofundaram mais no estudo dos óleos essenciais, afirmam ser um dos únicos óleos que a gente pode realmente aplicar direto na pele sem ter nenhum tipo de problema, sem não correr o risco de algum tipo de alergia. E aí você pode estar aí se perguntando, tá, mas na sobrancelha, óleo de lavanda, se ele é cicatrizante, calmante? Exatamente. Muitas sobrancelhas têm problema de crescimento, têm problema de queda, justamente por processos inflamatórios, muitas vezes por ferimentos na região, espinhas que surgem ali na região e ficam infeccionadas, ficam dias ali, aquela bola, aquela espinha grande que a cliente coloca o dedo em cima, sente desconforto, dói. E esse processo inflamatório que é causado pela espinha, ele acaba atingindo o bulbo, a raiz dos pelos ali na região que é acometida. Então, quanto mais rápido isso melhorar, cicatrizar, sarar, melhor para a saúde do pelo e menos queda desse pelo vai ter. Muitas pessoas também têm dermatites, algumas alergias, irritação na região da sobrancelha, devido ao uso de muitos produtos cosméticos, até os próprios protetores solares. As pessoas passam muitos tipos de produtos na pele. A infinidade de produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia é muito grande, a começar pela limpeza, pela higienização do nosso rosto. E nesse decorrer dessa quantidade de produtos, a probabilidade de algum causar algum tipo de irritação ou ficar um residual depositado aqui na nossa sobrancelha é muito grande. Então você vai usar um sabonete aí para o seu rosto e ficou um resíduo na sobrancelha. Se esse sabonete tem algum ativo um pouco mais forte, algum ativo secativo ali que vai te trazer algum tipo de reação, de ressecamento, pode estar prejudicando a raiz da sua sobrancelha. E o óleo de lavanda, ele vai atuar diretamente nesse processo inflamatório, nessa irritação, justamente por ser antibactericida, por ser calmante, cicatrizante. É um óleo muito bom para vocês utilizarem também após fazer o processo de design de sobrancelhas. Foi numa design de sobrancelhas, removeu os excessos, fez o seu design, ficou com a região irritada, avermelhadinha, a tua pele é mais sensível, você pode estar fazendo uso do óleo de lavanda para estar melhorando o quadro dessa sua sobrancelha. Se a profissional assim não fizer, o que eu acho bem difícil, porque a maioria acaba que não tem conhecimento sobre isso e opta por não utilizar esses produtos. Mas é uma ótima opção para você usar como calmante aí nas suas sobrancelhas. E o pulo do gato dele é ajudar na regeneração. É um óleo que estimula a regeneração. E quanto maior for a regeneração, melhor vai ser o crescimento de pelinhos na região. Uma região que está em processo inflamatório, que precisa de um estímulo regenerativo, ela vai ter uma dificuldade de crescimento de pelinhos. Então, quando você ajuda o seu organismo, dá uma mãozinha ali para o seu corpo nesse processo de regeneração, ele vai conseguir fazer esse processo com mais facilidade e colocar mais nutrientes ali na região. Então, o óleo essencial de lavanda, ele ajuda bastante nesse sentido, a regeneração, anti-inflamatório, calmante para peles que são sensíveis, irritadas, e logo após você fazer o seu procedimento de design de sobrancelha também ele é super interessante. O nosso quarto olhinho é o olhinho de melaleuca, e esse aqui ele é super estratégico quando a gente fala em sobrancelha, porque uma das maiores funções dele é ser antisséptico. E o que é ser antisséptico? Quando a gente fala que um produto, ou um óleo, ou um tônico é antisséptico, quer dizer que ele tem
o poder de ajudar na asepsia e na eliminação de micro-organismos de uma determinada região. E isso faz com que ele previna infecções e também seja um auxiliar na cicatrização de ferimentos, de lesões que possam ter nessa região. Por isso que o óleo de melaleuca também é muito utilizado em procedimentos e em produtos para peles acneicas, peles que têm muita acne, acne mais infeccionada, pústulas, aquela acne mais dolorida. Os produtos utilizados para tratar essas acnes, na sua grande maioria, tem a presença do óleo de melaleuca. E quando a gente fala no crescimento das sobrancelhas, a gente está falando de um couro cabeludo. Já mencionei para vocês isso em outras oportunidades, mas a gente precisa tratar a nossa sobrancelha, o couro cabeludo da nossa sobrancelha, como um couro cabeludo. Do mesmo jeito que a gente lava, higieniza o couro cabeludo para o nosso cabelo crescer saudável, para a gente não ter caspa, não ter seborreia, não ter dermatite no couro cabeludo, a gente precisa fazer a mesma coisa na nossa sobrancelha. Então, sobrancelha é sim um couro cabeludo também. E quando a gente utiliza o óleo de melaleuca nessa região, a gente ajuda a prevenir a formação de oleosidade excessiva nessa região, já que ele é um óleo que tem esse poder de contribuir no controle da oleosidade. Controlando esse excesso de oleosidade, a gente vai prevenir a formação de espinhas e cravos no meio da nossa sobrancelha e também, controlando essa oleosidade, nós vamos prevenir o acúmulo de matéria orgânica que seria alimento para micro-organismos e bactérias. Por quê? Vai ficando ali no meio da nossa sobrancelha, além da oleosidade natural que a nossa pele acaba formando, células mortas, resíduos de poeira, resíduos de produtos, resíduo de maquiagem, resíduo de coisas do meio ambiente onde a gente vive, do que a gente faz no nosso dia a dia. Isso tudo vai acumulando ali e vai se depositando no meio dos pelinhos da nossa sobrancelha. Quando a gente vai lavar o nosso rosto, se a gente não dedicar um tempinho e uma estratégia para limpar bem a nossa sobrancelha no meio, isso tudo vai ficando ali no meio da sobrancelha. E é um campo propício para a proliferação de micro-organismos, visto que a gente tem calor, temperatura, umidade e resíduos que vão servir de alimento para esses micro-organismos. O óleo de melaleuca, ele vai ajudar você a eliminar esses micro-organismos ali da região, prevenir o surgimento de acne, cravos e afins ali e, consequentemente, prevenir os processos inflamatórios e infecciosos que podem causar uma inflamação ali na raiz do seu pelinho, no bulbo do seu pelinho, levando a esse pelo a cair. Então, ele vai estimular o crescimento da sobrancelha? Não existe uma forma de eu dizer que ele vai fazer a sua sobrancelha cair, mas ele vai contribuir com a microbiota da região, ele vai contribuir com uma boa asepsia, com um couro cabeludo da sobrancelha saudável e, consequentemente, um local onde o crescimento de novos pelos é possível e a manutenção dos pelos existentes também é melhor. Você não vai ficar tendo queda na sua sobrancelha devido a processos inflamatórios. Então, o óleo de melaleuca, ele é importantíssimo nisso e é um óleo muito bom para você ter e utilizar aí na sua sobrancelha. Todos os dias? Não, não precisa utilizar todos os dias, mas se você fizer combinações entre esses óleos que a gente trouxe aqui, você vai conseguir cuidar da sua sobrancelha de uma forma completa, usando uma ou duas vezes na semana cada um deles, mantendo a saúde e a hidratação do seu pelinho. Agora tá aqui o ponto onde muita gente erra, que é na aplicação desses óleos essenciais puros e diretamente na sobrancelha. Isso é muito arriscado de se fazer, eu não aconselho que ninguém faça a aplicação pura e direta, nem mesmo do óleo de lavanda. Por quê? Porque nós estamos falando de uma região muito perto dos olhos,
muito fácil de escorrer, de você passar a mão e levar a mão para o olho, e ter esse óleo essencial puro ali na região pode te trazer alguns riscos, então eu não aconselho. E é aí que entra o óleo vegetal de jojoba. O óleo vegetal de jojoba, por si, sozinho, ele já é utilizado no cabelo, na sobrancelha, para tratar o couro cabeludo, para contribuir em tratamentos de alopécia, estimular o crescimento, melhorar a saúde do couro cabeludo. Mesmo sendo um óleo, ele ajuda a controlar a oleosidade na região. E isso é muito controverso muitas vezes quando a gente para pensar, pela lógica, um óleo que ajuda a controlar a oleosidade. É o caso do óleo de jojoba, sim. Ele é um óleo que ajuda a controlar a oleosidade formada naturalmente pelo nosso corpo, couro cabeludo, pele e afins. E é um dos óleos que mais se assemelha ao sebo, à oleosidade produzida pela nossa própria pele, pelo nosso próprio corpo. Ele é um óleo que tem uma absorção muito boa. Então, quando a gente utiliza ele, e aqui é o pulo do gato para vocês, combinado com um óleo essencial, a gente vai ter um óleo carreador que por si só já é um óleo indicado para tratamento capilar, para tratamento de pele, para melhora do couro cabeludo. A gente junta ele com um olhinho essencial que precisa ser diluído, para sua segurança, ele precisa ser diluído. Junto com o carreador, que já tem suas propriedades, você vai ter uma mistura muito poderosa para tratar a sua sobrancelha e o seu couro cabeludo. Aqui a gente está falando de sobrancelha, mas você pode sim utilizar no couro cabeludo também. E tanto o de melaleuca quanto o de lavanda e o de alecrim, eles podem ser combinados com o óleo de jojoba. Então quer dizer que você pode utilizar em um dia o óleo de jojoba com o óleo de lavanda, em um outro dia o óleo de jojoba com o óleo de alecrim, no outro dia o óleo de jojoba com óleo de melaleuca. Tá tudo certo. Misture uma gotinha e faça a aplicação aí na sua sobrancelha. Normalmente o óleo de jojoba ele vem em embalagens maiores porque ele é um óleo vegetal. Então procure por boas fórmulas. Não compre um óleo de procedência que você não sabe e observe a composição. Ah, Tábula, mas é chato ficar lendo composição. Eu não sou especialista, eu quero que me deem o produto para que eu aplique e melhore a minha sobrancelha e ponto. Ok, entendo você. Mas nem todo profissional vai ter um conhecimento para te ajudar nesse sentido, porque muitas vezes você vai comprar de um vendedor. E o vendedor, ele sabe vender o produto, mas ele não é um profissional de estética, não é um profissional que tem formação na área, que estudou isso tudo para te falar com propriedades do produto. E ele tá ali para vender, ele precisa vender o produto dele. E aqui vai a minha dica para você não errar na escolha na hora de comprar o seu óleo. Quando você for olhar a composição dele, lembrem o seguinte: quanto mais ingredientes tiver, menos puro o material, o óleo, o produto vai ser. Então vamos lá. A gente tem aqui nos ingredientes o nome científico do produto, porque sim, na maioria das vezes, acho que 90% das fórmulas vem aí com os nomes científicos, mas tudo que tiver seed oil atrás, na hora que você vai ler ali, tá escrito no finalzinho seed oil, quer dizer que é o óleo da semente, o óleo da planta. Aí, esse meu aqui, ele tá trazendo o nome mais popular, esse mais fácil da gente entender. No caso aqui, perdoem a minha pronúncia, Simonsias chinesis seed oil, entre parênteses, óleo de jojoba. E o segundo ingrediente, tocopherol acetato, vitamina E. É os únicos 2 ingredientes que a gente tem nesse óleo aqui. Esse óleo é um óleo da Visso Natural, é uma marca de produtos mais veganos, muito boa, super recomendo. E ele vem, ó, com esse indicativo aqui, ó, explicando um pouquinho sobre o produto, que é bem interessante. E quando vocês vão observar aqui na composição do produto,
vocês conseguem ver que a gente tem somente 2 ingredientes aqui nesse produto. Então, traz aqui as precauções, por quem ele é fabricado, modo de utilizar, pode ser utilizado para diluição de óleos essenciais, que eu já falei para vocês, mas vocês podem ver aqui, pela composição, que a gente tem apenas 2 ativos. Isso quer dizer que a gente tem um óleo mais puro, a gente não tem um óleo que tem óleo de soja, a gente não tem um óleo que está aqui misturado com óleo de canola, com óleo de girassol, nenhum outro tipo de óleo aqui misturado com ele. Quanto mais puro for o óleo de jojoba, melhor, porque você vai diluir o seu óleo essencial nele, certo? E todos esses que eu peguei aqui para mostrar para vocês são da marca Visso. Eu tenho outros óleos aqui também que a gente utiliza bastante aqui no espaço em limpeza de pele, em protocolos de spa da sobrancelha, argiloterapia, que eu adoro usar a argiloterapia com óleos essenciais também. Então a gente tem vários outros óleos aqui, mas os mais utilizados na sobrancelha são esses que eu falei para você. E o óleo essencial puro também vocês precisam prestar atenção aí na composição. Isso aqui é super interessante, ó, que eu já expliquei para vocês aqui no vídeo, mas na embalagem do produto também deve vir especificando isso. Isso mostra que quem fabricou esse óleo é uma empresa responsável, que se preocupa com a sua saúde. E ela vem escrito, ó, não aplique puro sobre a pele. Diluir em carreadores com óleos vegetais de acordo com a finalidade da aplicação. Então, só vai vir sem essa especificação um óleo que não for puro, que já for misturado, que já vem pronto para uso. Tem alguns que sim, já vem pronto para uso, já diluídos. Observem a composição desses produtos quando eles já vêm pronto para uso, para ver se realmente tem quantidades significativas do óleo essencial, do ativo dele. Porque muitas vezes vocês compram um óleo pronto para não precisar misturar e acabam pegando um óleo que vem com muito pouco percentual do ativo. E aí você vai demorar muito tempo para você ter o resultado. Por quê? Porque o que faz o efeito está em pequena quantidade. Então observem isso também. E observem a composição do óleo. Nesse caso aqui, ele já vem escrito em cima da embalagem: óleo essencial puro. Porém, eu recomendo que mesmo assim, vocês procurem a composição. Muitas vezes ela vem na embalagem, que é o caso desse aqui. Por quê? Escrever em cima que é puro, muitas marcas vão fazer isso e talvez nem tenham liberação da Anvisa, não é um óleo seguro para você estar utilizando. Esse aqui, ele vem aqui, ó, na caixinha dele. Essa parte aqui, que é onde fala sobre a qualidade do produto, nome botânico, família, a origem dele, qual parte da planta foi utilizado para fazer e qual foi a forma de extração. Cada óleo tem uma extração diferente, ó. Esses 3 óleos, ó, os 3, a extração é feita a partir da destilação, usando o método de destilação. E 2 deles é utilizado as folhas e no caso da lavanda é utilizado as flores. Normalmente, tá? Em 90% ou mais dos produtos, o primeiro produto da composição é o que está em maior quantidade, o último é o que está em menor quantidade. Então, você olhando a composição, você consegue saber o que tem mais dentro da embalagem e lá por último, aquilo que tem menos. Atentem-se para ver se aquilo que está lá por último não é justamente aquilo que você quer, porque muitas vezes em cima da embalagem vai vir escrito óleo essencial de lavanda, aí você vai olhar na composição, vai ter 10 ingredientes e por último tá lá a lavanda. Esse óleo já está totalmente diluído. Então, se certifiquem da procedência dos óleos que vocês vão utilizar aí na sobrancelha de vocês e sempre utilizem com um óleo carreador, nunca utilizem esse óleo puro. Se você conseguir um bom óleo de jojoba para você estar misturando seu óleo essencial e aplicando na sua sobrancelha, ótimo. Caso você não consiga um óleo de jojoba, você pode estar utilizando um outro óleo carreador, pode ser o olhinho de girassol, o Dersane, que é um olhinho muito bom, ou então o olhinho de rícino também, para que você esteja dissolvendo.
E um ponto de alerta que eu quero deixar para vocês aqui, que eu acho extremamente importante, é prestem atenção na higienização que vocês fazem na sobrancelha antes e depois da utilização desses óleos. Muitos óleos, eles têm residual que forma como se fosse uma cola, um grudinho. Essa semana eu abri um dos meus olhinhos essenciais que vem com conta-gotas e é um óleo muito bom, um óleo que tem uma composição muito boa. Mas eu fiquei um tempinho sem usar ele e quando eu fui abrir, eu senti ele dar uma pegadinha, assim, criar como se fosse uma colinha. Quem já teve contato com óleo de copaíba, por exemplo, vai entender que o óleo de copaíba, se você deixar ele secando ali no ambiente, ou a tampa dele, onde pega um pouquinho de contato ali com o ar, você vai ver que ele forma uma colinha. E os óleos essenciais têm isso, porque muitos deles vêm de cascas de madeiras, às vezes na extração é usado não somente as folhas, mas também é utilizado o caule, depende do óleo essencial. E isso pode começar a criar um residual aí na sua sobrancelha, se você não remover da forma correta. Então, fazer a higienização da sobrancelha, limpar bem a região, utilizar um sabonetinho de limpeza, um sabonete para o rosto, que você possa estar utilizando no meio da sua sobrancelha também, uma escovinha, pode ser uma escovinha dessas, tipo escovinha de rímel, coloca o sabonetinho ali, penteia a sobrancelha, vai limpando no meio dela, assim como você vai com os dedos no seu couro cabeludo para fazer uma higienização boa da raiz ali do seu cabelo, no meio da sobrancelha não é diferente, só que por ser uma região pequena fica um pouco mais complicado. Então você utilizar essas escovinhas de pentear a sobrancelha, parecidas com escovinha de aplicar máscara de cílios, é ótimo para você estar higienizando a sua sobrancelha. Aplicar um tônico, limpar bem essa região e aí em seguida aplicar o seu óleo. Além de você não deixar acumular resíduos do seu óleo e ficando esse residual ali com o passar dos dias, e isso atrapalhar a absorção do ativo, porque o óleo vai acabar grudando outras sujidades nele. Se você deixar um residual ali, vai passar uma maquiagem, ela vai grudar. Isso tudo vai formar uma plaquinha ali e pode estar atrapalhando a absorção do seu óleo futuramente. Então, limpar bem a área antes de aplicar, para que você consiga ter um aproveitamento do ativo, para que ele absorva realmente, é importante. E depois também, se você vai deixar o óleo agir ali na sua sobrancelha por 10 horas ou durante a noite enquanto você dorme, de manhã, faça a remoção desse óleo, limpe bem a área, pegue ali o seu sabonetinho, higienize bem antes de aplicar o seu protetor solar. Até porque, se você for se expor ao sol, alguns óleos essenciais são mais sensíveis à exposição solar. E já aconteceu de incidirem manchas na região, queimaduras, o óleo em contato com o raio solar ou com o calor excessivo, ele pode estar reagindo e fazendo uma formação química diferente, que pode estar prejudicando a sua sobrancelha ao invés de ajudar. Então, o meu conselho, para finalizar, é que vocês utilizem os óleos essenciais nas sobrancelhas, de preferência no período da noite, diluídos em um carreador com a sobrancelha higienizada. E na manhã seguinte, após o óleo agir, vocês removam o resíduo de óleo que ficou, tirem bem e protejam a região com o protetor solar para evitar queimaduras por residual de óleos essenciais. O óleo essencial, ele é feito de uma planta, ele é feito de uma flor e alguns são sensíveis, são fotossensíveis à luz solar e ao calor também. Às vezes você não vai se expor ao sol, mas vai se expor a algum tipo de fonte de calor. Então isso também é interessante para que você preserve a saúde da sua sobrancelha e tenha um resultado satisfatório com a utilização do óleo. Muitas pessoas utilizam óleo e falam que não tem resultados interessantes porque aplica o óleo de qualquer forma, não faz uma boa higienização antes da aplicação, não faz uma boa higienização depois. Outros têm consequências, manchas, o óleo manchou a minha sobrancelha. Não é que o óleo manchou, é que a remoção dele não foi feita corretamente, você não se atentou a isso e ele acabou prejudicando. Então os óleos essenciais, eles têm
poderes de ativos que contribuem muito aí na sobrancelha, no couro cabeludo, na pele, desde que utilizados de forma correta e consciente, seja pela orientação de um profissional ou pela forma correta mesmo de você saber utilizar, de você ter essa ciência, de ter responsabilidade com as suas sobrancelhas e com a sua pele e aplicar ele da forma correta. Tem muito mais que a gente poderia falar aqui sobre óleos essenciais. Se você ficou com alguma dúvida sobre algum desses olhinhos que eu deixei aqui para vocês, deixa aqui nos comentários para a gente enriquecer ainda mais a comunidade. Se tem algum óleo que você gosta de utilizar nas sobrancelhas e teve bons resultados, comenta aqui pra gente qual foi o óleo que você utilizou para que a gente possa futuramente trazer aqui e ajudar outras pessoas que querem utilizar também. Muito obrigada pela companhia de vocês, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!